Quer saber quais são os 7 livros que todo estudante de astrologia precisa ler? Veja esse vídeo. Olá, gente Lu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Portal dos Espiritualistas. Antes de mais nada, inscreva-se no nosso canal e clica sobre o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vocês sabem que a astrologia nunca erra. Quem erra são os astrólogos. Isso se são realmente astrólogos, porque tem muita gente que se intitula como tal sem ter a devida formação. Obviamente, um astrólogo ele tem os seus anos de estudos iniciais, né, muitas vezes nas grandes escolas, que levam em torno de 4, 5 anos, mas um astrólogo ele precisa a todo tempo estar acompanhando os congressos, os seminários, oficinas e também estar a par dos lançamentos de estudos e obras que vem para o mercado todos os anos. É bem verdade que muitas obras elas não têm relevância nenhuma, elas são repetições de coisas que já existem. Tem outras que pior acabam desensinando em vez de trazer verdadeiros conhecimentos. Nós selecionamos aqui 7 obras. A minha biblioteca é muito maior, eu poderia passar muito mais tempo indicando livros, mas eu acho que essas obras são essenciais para quem quer conhecer um pouco mais de astrologia e principalmente para os estudantes desse campo de saber, para que eles tenham uma solidificação dos conhecimentos e tenham uma estrutura maior para tratar da disciplina. Vamos lá? O primeiro livro que eu sugiro é esse aqui, Minha Vida Perante os Astros, do Morand de Villefranche. Morand de Villefranche foi um grande astrólogo francês do século XVII e que trata nessa obra de como a astrologia estava presente na sua vida. As regras de Morand são consideradas pilares para a interpretação de um mapa astrológico. Tem um fato muito curioso, que na época que Morand nasceu e viveu, não se conhecia o planeta Urano. Só que ele já imaginava que haveria algum astro, algum planeta muito esquisito que sempre trazia para ele grandes e desagradáveis surpresas. Anos depois a gente identificou que esse planeta, se eu não me engano, na casa 7 dele, realmente trazia uma série de problemas. O segundo livro é de um outro francês, André Barbeau. André Barbeau ele é um dos maiores e mais importantes autores da atualidade. Ele faleceu recentemente, mas foi ele um dos grandes astrólogos que previu a pandemia no ano de 2020. A obra de Barbeau você pode encontrar no site dele. O problema é que você precisa dominar o francês ou pelo menos o inglês, mas são estudos muito importantes sobre astrologia. Nessa obra, da psicanálise à astrologia, ele traz os conceitos psicanalíticos, né, de Freud para o universo da astrologia. É um livro essencial para quem gosta de trazer esse lado da psicologia e esse lado do conhecimento da mente humana, dos comportamentos, para incrementar e para enriquecer a leitura de um mapa astral. O terceiro livro é de um brasileiro, o Pedro Tonardi. Leonardo Astrólogo, o jogo de símbolos na Santa Ceia. Esse é um livro que não tem nada de técnico, não é? Mas ele atribui a cada um dos 12 discípulos de Jesus um determinado signo. E é engraçado porque através, não é, dessa analogia você consegue identificar com precisão quais são os lados sombra e luz de cada signo. É importante lembrar que o Leonardo, e tudo baseado na Santa Ceia, né? Leonardo foi um grande estudioso do seu tempo de diversas disciplinas, né? A gente precisa entender que foi só a partir do século XVIII que a astrologia foi relegada, foi um pouco marginalizada dentro das outras ciências, mas até então fazia parte do conhecimento dos grandes filósofos e dos homens de saber, fossem eles cientistas, porque naquela época não tinha essa compartimentalização da ciência, né?
os filósofos, mesmo os homens renascentistas, eles entendiam da ciência de uma maneira integral. Um outro livro que eu gosto muito é do Howard Sasportas, que 12 Casas. Esse livro é importante e imprescindível para quem quer entender as casas astrológicas. E ele vai muito além de uma interpretação simplista, né? Ele traz detalhes muito importantes e análises muito importantes, fazendo analogias com os planetas, por que aquelas casas trazem aquelas características. Existem algumas casas mais nebulosas que um estudante de astrologia ele tem dificuldade de entender, como a casa 8, a casa 12. Então, esse livro ele pode esclarecer definitivamente essas questões. Do mesmo autor, do Howard Sasportas, tem esse The Gods of Change, mas tem o título em português, embora seja difícil você encontrar, acho que ele não está mais, ele não é vendido mais nas livrarias, mas você pode encontrar nos sebos, que chama Os Deuses da Mudança. Esse livro, eu digo, é maravilhoso. Ele fala das dores, das crises e das transformações que Urano, Netuno e Plutão trazem na vida da gente. É engraçado porque esses três planetas, eles são planetas geracionais, não é? E eles são planetas lentos, mas eles operam, cada um à sua maneira, a desconstrução e a mudanças profundas e radicais na vida da gente. Sempre que Urano, Netuno e Plutão passam por uma determinada casa astrológica, e na maioria de nós não vamos observar, né, no caso de Plutão nenhum de nós, no caso de Netuno também não, nós não vamos observar essas transformações em todas as casas astrológicas, né, porque o ciclo leva centenas de anos. Mas ele vai mostrar, quando ele passa, a grande mudança que ele opera na vida de cada um de nós. Outro autor brasileiro que eu sugiro é o Valdemar Falcão. Valdemar Falcão, ele é um grande estudioso, um grande astrólogo, né, inclusive de grandes personalidades brasileiras, e ele lançou esse livro, A História da Astrologia para quem tem pressa. É uma leitura rápida, é uma leitura deliciosa, mas olha, tem muita informação, e não é só sobre história não, ele traz os conceitos astrológicos para quem quer entender o que é esse campo de saber, né? Tem um outro livro dele que é sobre os médiuns, vou ver se eu acho aqui o nome, é Encontro com Médiuns Notáveis. Eu conheci o Valdemar num evento da Gaia, em que ele falou sobre mediunidade nos mapas astrais. Um estudo incrível. Então é um autor que eu respeito muito, com uma produção constante, uma produção intelectual muito rica, e é um livro imprescindível para quem quer começar a entender sobre astrologia. E por fim, um outro autor brasileiro, que é o Gregório Queiroz, um grande querido, um grande professor, não é? E que ele lançou esse livro, Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas. Vocês sabem que existe na astrologia o conceito de quente, úmido, frio e seco, não é? Na verdade, esse conceito já remonta à sabedoria dos gregos. E ele fala muito sobre a construção dos signos. É engraçado que as pessoas, né, os estudantes da astrologia, imaginam que para você entender um planeta você só tem que decorar. Não, existe uma lógica de atuação, de ação desses planetas na vida da gente. E muitas das explicações, não é, dessa ação desses planetas, inclusive também nos signos, se dá por essas características. Se um planeta ele é quente, úmido, frio ou seco, né? E são essas duas combinações: quente, frio, quente, úmido, quente, frio, quente, seco, úmido, frio, úmido, seco. É um livro que não é tão fácil assim, né? Mas ele é um livro que volta e meia você precisa reler, porque ele vai cada vez mais, na medida em que você vai se aprofundando na astrologia e nos atendimentos, fazendo muito sentido. Então, esses são alguns dos livros. Se você gostou, dá um joinha, compartilha, mande as dúvidas pra gente, deixa a gente saber se você já tem esses livros, se você leu. Vamos enriquecer a discussão sobre astrologia. Até uma próxima oportunidade.